Olá pessoal, bem-vindo à nossa live. Eu sou Marcelo Cavalcante Almeida, sou professor de contabilidade e auditoria, tenho uma experiência de mais de 40 anos trabalhando em Big Four, sendo que nos últimos 25 anos como sócio de auditoria. Okay? Sou autor de livros de contabilidade e auditoria, sou autor também de cursos gravados, né? Cursos que estão habilitados junto ao Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais, e também ministro cursos online para abertos, né, para o público em geral e fechado para certas empresas, tá certo? Hoje nós vamos discutir um pouco sobre a metodologia de apuração do ágio prevista no CPC 015, ou CPC 15, que trata de combinação de negócios. Inicialmente gostaria de comentar, inclusive já tinha falado isso, informado em lives anteriores, que para fins de apuração do ágio é somente aplicável os investimentos em controlada, dentro do escopo do CPC 36, investimento em coligadas, dentro do escopo do CPC 18, e investimento em controlada individual, ou controlada em conjunto, dentro do escopo do CPC 19. Okay? Então, somente esses investimentos, essas participações societárias poderiam ser objeto de apuração do ágio. Eu também comentei em lives anteriores que não necessariamente você precisa ter o controle, você precisa ser uma pessoa jurídica adquirida, tá certo? Você poderia estar adquirindo um negócio que tem ativos e passivos, etc. Então, dito isso, uma operação de uma combinação de negócios, tá certo? Você tem praticamente três protagonistas. Você tem o comprador numa ponta, tem o vendedor na outra ponta e no meio você tem a adquirida, a empresa está sendo adquirida. Ok? O valor do ágio ele é determinado pela diferença entre quanto o comprador transferiu de recursos para o vendedor em troca do controle adquirida, ok? E a diferença com relação ao acervo líquido adquirido a valor justo, tá certo? Então, se o comprador ele transferiu 100 para adquirida, para o vendedor, e o acervo líquido da adquirida é 80, então o ágio seria 20, ok? Supondo que o comprador ele adquiriu 100% do controle da entidade, tá certo? Da adquirida. Se o comprador adquiriu apenas, por exemplo, 70%, supondo que ele pagou 100 e o acervo líquido da adquirida a valor justo é 80, você teria que trabalhar com esse percentual em cima do acervo líquido, que é 80 vezes 70 daria 56. 56 comparado com 100 que ele pagou, então o ágio seria 44. O acervo líquido adquirida, ele é determinado através de um laudo de avaliação feito por um período independente, e em live subsequente eu vou entrar mais em detalhes sobre esse acervo líquido, tá ok? São os ativos e passivos adquiridos a valor justo. Nessa live de hoje eu vou me ater substancialmente com relação aos recursos que o comprador repassa para o vendedor em troca do controle adquirida, ok? Todos esses recursos que o comprador repassa em troca do controle da adquirida, esses recursos têm que ser avaliados pelo valor justo, tá certo? Valor justo calculado como? Calculado de acordo com o CPC 46, que é a mensuração do valor justo. Então, quando o comprador, vou ver várias situações, vamos tentar analisar aqui várias situações em que o comprador repassa os recursos. Que tipo de recurso ele poderia passar? Ele poderia passar o dinheiro vivo, né? Através das contas correntes bancárias, o dinheiro já estaria a valor justo, ok? Então não teria que fazer nenhum ajuste a valor justo em cima do que ele está repassando para o comprador. Para o vendedor. O comprador também poderia dar para o vendedor títulos públicos em troca do controle adquirida. Esses títulos públicos, eles estão dentro do escopo do CPC 48, tá certo? Eles podem ser avaliados pelo valor justo através do resultado, pelo valor justo através de outros resultados abrangentes, tá certo? O ajuste a valor justo, ou pelo custo amortizado. Quer dizer, o ponto principal é o seguinte: se o título está sendo avaliado pelo custo amortizado, tá certo?
Então você teria que pegar esse título que o comprador está dando para o vendedor, em troca do controle da adquirida, teria que avaliar a valor justo, tá, de acordo com o CPC 46, e o ajuste a valor justo entre o custo amortizado que está na escrituração mercantil e o que foi calculado, vai no resultado como um ganho ou uma perda, ok? Se o título já está dentro de uma classificação avaliada pelo valor justo, tá certo? Não tem problema nenhum pegar o título e colocar ele como o recurso repassado para o comprador, do comprador para o vendedor, para fins de apuração do ágio. Agora, se esse título, por exemplo, ele estiver a valor justo através do resultado, não precisa nenhum trabalho adicional. Agora, se ele tiver a valor justo através de outro resultado abrangente, significa dizer o seguinte, ou aquela conta de ajuste à avaliação patrimonial, que o ajuste a valor justo daquele título que está sendo dado para o vendedor, esse ajuste estaria no patrimônio líquido. Então, ele teria que transferir esse ajuste, teria que fazer um lançamento adicional, transferindo esse ajuste que está lá, ajuste a valor justo desse título, que está lá em outros resultados abrangentes, ou na conta de ajuste à avaliação patrimonial, e transferir para o resultado dos exercícios, porque o comprador está se desfazendo do título, ok? Ele poderia também dar ações, tá certo? Ações dentro do escopo do CPC 48, tá certo? São ações desse escopo do CPC 48 estariam todas avaliadas a valor justo, não teria nenhum problema, tá certo? Um ponto que eu chamo a atenção é o seguinte, que a regra geral é que a ação dentro do escopo do CPC 48 é ajuste a valor justo através do resultado. Mas existe uma opção que, se a ação não é negociada com frequência, o ajuste a valor justo iria diretamente no patrimônio líquido, tá certo? E esse ajuste a valor justo, depois, ele não é transferido, ele não é removido para o resultado do exercício, mesmo que você venda a ação. Então, nesse caso específico, você deu essa ação, e essa ação está sendo avaliada a valor justo através do patrimônio líquido ajuste, esse ajuste seria transferido automaticamente da conta de ajuste à avaliação patrimonial ou de outro resultado abrangente para a conta de lucros acumulados. Também poderia dar ativos não monetários. O comprador poderia repassar para o vendedor, tá certo? Um edifício, um terreno. Imagina, esse terreno ele tem que ser avaliado a valor justo. Você deu um terreno que está na escrituração mercantil por R$1.000, tá certo? E o valor justo desse terreno é 1.500, então esse terreno ele tem que ser avaliado por 1.500, esse ajuste de 500 é debitado em terreno e creditado na conta do resultado como ganho, tá certo? No resultado. E esse terreno a R$1.500, ele vai entrar na apuração do ágio. Poderia também ser através de... o comprador poderia emitir ações dele mesmo, tá certo? E para dar para o vendedor em troca do controle adquirida. Então, nesse caso, essas ações emitidas também elas têm que ser avaliadas a valor justo para fins de apuração do ágio. Uma outra situação que pode ocorrer e ocorre com frequência é que o comprador, tá certo? O comprador ele pode assumir dívidas, tá certo? Ele pode assumir dívidas. Dívidas onde ele vai pagar no futuro, tá certo? Ou vai pagar daqui a 3, 4 meses, etc. Essas dívidas, elas têm que ser avaliadas a valor justo, tá certo? Por exemplo, se for uma dívida que, por exemplo, for paga de forma parcelada, tá certo? Em 5, 6 prestações trimestrais ou semestrais, sem remuneração, tá certo? Então essa dívida ela tem que ser avaliada a valor justo e aplicado o CPC 46, que no caso se usa aqui, como no Brasil nós não temos um mercado de venda de dívidas, tá certo? Onde alguém estaria recebendo um recurso e assumiria uma dívida, então você teria que aplicar uma outra metodologia, já que não tem um mercado de dívida, uma outra metodologia para precificar essa dívida, que normalmente fazer como se fosse um desconto da dívida, usando uma taxa de mercado. Então, dessa forma, tá certo? Você apuraria o valor que o comprador passou para o vendedor em troca do controle da adquirida, tá certo? E repetindo, todos esses recursos que o comprador passa para o vendedor em troca do controle da adquirida, eles têm que ser avaliados a valor justo, o ajuste a valor justo, geralmente computado no resultado, tá certo? E normalmente computado no resultado, principalmente no caso de ativos, etc. E esse efeito, tá certo? O efeito, você compara com o acervo líquido da adquirida a valor justo, e a diferença você tem um ágio,
tá certo? Obrigado, vejo vocês na próxima live.